O Vasco da Gama começa a escrever um novo capítulo da sua história e, dessa vez, o roteiro parece promissor. Depois de anos mergulhado em angústias, decepções e incertezas, o torcedor vascaíno finalmente sente no ar um cheiro de mudança, de esperança, de reconstrução real. E não é só uma sensação, não. Os fatos mostram que o clube está virando a chave, e o anúncio mais recente reforça essa impressão. Dois jovens talentos revelados em casa acabam de renovar com o Gigante da Colina e prometem muito para o futuro. A sexta-feira começou com boas notícias. A diretoria do Vasco anunciou a renovação contratual de dois atletas formados na base, o lateral esquerdo Riquelme Avelar e o volante Ramon Riquelme, conhecido como Ramon Rick. Dois nomes que, embora jovens, já carregam uma trajetória de destaque nas categorias inferiores e agora começam a trilhar seus caminhos no profissional com respaldo da diretoria e do torcedor. Riquelme Avelar, que tem apenas 18 anos, chegou ao Vasco ainda criança, com apenas 11, e desde então vem crescendo dentro do clube. Quem acompanha a base sabe, esse garoto tem talento de sobra. Um lateral moderno, versátil, que sabe apoiar com qualidade no ataque, ao mesmo tempo, cumpre com firmeza suas funções defensivas. Ele é daqueles jogadores que, mesmo atuando como lateral, já foi aproveitado até como ponta em algumas ocasiões, tamanha sua habilidade ofensiva. Em 2024, firmou-se como titular na base, conquistando 4 títulos importantes: Copa Rio Sub-20, Taça Guanabara Sub-20, Campeonato Carioca e Recopa Sub-20. E não parou por aí. Em 2025, disputou sua primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior e fez sua estreia no time profissional durante o Campeonato Carioca. Esse tipo de trajetória mostra que o garoto não está no clube apenas como promessa. Ele já é uma realidade. E a renovação de contrato até julho de 2028 é um recado claro: o Vasco aposta pesado nesse talento da casa. O próprio Riquelme comemorou o novo vínculo dizendo que renovar com o Vasco é uma conquista importante e que se sente honrado em seguir vestindo essa camisa. Palavras que mostram o quanto ele está conectado com o clube e com o projeto que está sendo construído. Ao lado dele, o volante Ramon Rick também estendeu seu compromisso com o clube até setembro de 2029. Outro talento lapidado em São Januário, Rick chegou ao clube em 2019, com 14 anos, e também se destacou com conquistas em todas as categorias. Campeão no Sub-14, no Sub-16 e nas mesmas competições do Sub-20 que Avelar conquistou, o volante é visto como um jogador de muita técnica, leitura de jogo e capacidade de liderança dentro de campo. Neste ano, disputou sua segunda copinha e comemorou 18 anos no último dia 2 de outubro. Um jovem que representa a continuidade de uma base forte e vencedora. É interessante perceber que ambos os jogadores já têm passagens por seleções brasileiras de base, o que reforça ainda mais a qualidade desse material humano que o Vasco está conseguindo formar. São atletas com identidade vascaína, que cresceram dentro do clube e que agora começam a dar frutos. Isso, para um clube que precisa se reinventar, é fundamental. Não é só contratar medalhões ou fazer apostas no mercado. É valorizar quem conhece a camisa, quem sabe o peso da história do Vasco, quem vibra de verdade com cada conquista. E é nesse embalo que a notícia sobre um possível reforço para o futuro mexeu com os bastidores do clube. Segundo informações que começaram a circular com força nas redes sociais e nos bastidores do futebol, o técnico Fernando Diniz teria feito um pedido direto à diretoria do Vasco: ele quer Luciano. Sim, o atacante do São Paulo, velho conhecido do treinador, pode ser o novo alvo do Gigante da Colina para a temporada de 2026. E olha, essa história tem fundamento. Fernando Diniz trabalhou com Luciano no Fluminense em 2019, quando o atacante vivia um momento especial da carreira. Depois, os dois se reencontraram no São Paulo, e ali a parceria se consolidou. Com Diniz, Luciano viveu o melhor momento da sua carreira. Só em 2020, foram 38 jogos, 21 gols e 7 assistências. Números expressivos, desempenho de protagonista. E mais do que isso, existe entre os dois um laço de confiança, de respeito e de sintonia tática. Diniz sabe extrair o melhor de Luciano. E Luciano rende com Diniz. A ideia da contratação tem tudo a ver com o planejamento para o ano que vem.
O Vasco já começa a mapear o elenco de 2026, e a comissão técnica participa diretamente dessa montagem. Claro, não é uma negociação fácil. Luciano tem contrato com o São Paulo até o fim do ano e é uma figura importante no clube paulista. A própria direção tricolor, inclusive, já sinalizou que não pretende liberá-lo facilmente. Mas o futebol é dinâmico. E com a vontade do jogador, uma boa proposta e o fator Diniz pesando, tudo pode acontecer. O Vasco já deu os primeiros passos. O torcedor, claro, se anima. Imagina só um ataque como Luciano em forma, comandado por um treinador que conhece seu jogo como poucos. Pode dar liga. E mais do que isso, mostra que o clube está pensando grande, que quer montar um time competitivo não só para brigar na parte de cima da tabela, mas também para disputar títulos. É esse o Vasco que a torcida quer ver, ousado, estratégico e com planejamento. Enquanto isso, fora das quatro linhas, uma das maiores conquistas dos últimos tempos foi sacramentada. A Assembleia Geral de Credores aprovou, com ampla maioria, o plano de recuperação judicial do Vasco da Gama. Um momento histórico que representa um alívio gigantesco para o clube e uma oportunidade real de reorganizar suas finanças. Foram mais de 6 horas de reunião e, no fim, mais de 97% dos credores disseram sim ao plano apresentado. Isso significa que o Vasco conseguiu negociar sua dívida total, que girava entre 500 e 600 milhões de reais, para algo em torno de 200 milhões a serem pagos em até 19 anos. Um alívio no fluxo de caixa, uma folga para investimentos e, principalmente, uma chance de colocar as contas em dia sem comprometer o futuro do clube. As dívidas foram replanejadas, os descontos médios variam entre 60% e 90%, dependendo da categoria do credor. Casos como o do ex-jogador Valdir Bigode, que tinha valores a receber em torno de 4 milhões, agora caem para algo entre 400 mil e 1 milhão e 600 mil. Um corte brusco, sem dúvida, mas necessário dentro do contexto atual. Essa aprovação mostra que, mesmo em meio às dificuldades, o clube está conseguindo estabelecer um mínimo de previsibilidade e estabilidade. Isso dá segurança jurídica para continuar o trabalho da SAF, garante proteção contra punições como transfer ban e ainda prevê antecipações de pagamento em caso de novas receitas. Ou seja, é um passo essencial para transformar o Vasco em uma instituição financeiramente saudável. E se tem um ponto que merece destaque nesse processo todo é a coragem da atual gestão em seguir esse caminho. Não é fácil encarar uma recuperação judicial. É uma decisão arriscada, impopular entre alguns credores, mas que se mostrou acertada. Agora, com esse novo cenário, o Vasco pode, de fato, começar a pensar em um futuro mais sólido, onde os recursos possam ser investidos com mais inteligência, onde salários sejam pagos em dia, e onde o clube volte a ser referência em organização. E se essa reestruturação administrativa já anima o torcedor, o que dizer das possibilidades esportivas que estão sendo colocadas na mesa? O Vasco da Gama, que nos últimos anos passou por turbulências de todos os tipos, agora começa a montar um cenário de esperança não só fora, mas também dentro de campo. E o nome de Luciano, ventilado como pedido do técnico Fernando Diniz para a próxima temporada, reforça essa ideia de que o clube está deixando de lado as apostas desesperadas para buscar contratações estratégicas, com lógica, com histórico e com potencial de encaixe imediato. Luciano não é qualquer nome. Estamos falando de um atacante experiente, com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e que, quando comandado por Diniz, teve seu melhor desempenho. A relação entre os dois é antiga e vitoriosa. Em 2019, no Fluminense, Luciano foi um dos pilares ofensivos da equipe treinada por Diniz. O entrosamento foi tão bom que, no ano seguinte, quando o treinador assumiu o São Paulo, fez questão de levar o atacante com ele. Resultado? Luciano brilhou. Foram mais de 38 jogos, 21 gols e 7 assistências só na temporada de 2020. Números que não surgem do acaso, mas de um entendimento claro do papel que ele pode exercer dentro do esquema dinâmico e ofensivo do técnico. Por isso, quando o nome de Luciano surgiu nas redes sociais, inicialmente em vídeos como o do Zé Colmeia, muitos duvidaram da veracidade. Mas bastou cruzar as informações para perceber que havia, sim, fumaça nesse incêndio.
A indicação de Diniz foi real. E mesmo que a negociação com o São Paulo seja difícil, o Vasco já começou a se movimentar. Claro, não se trata de uma transferência imediata, já que o período de inscrições para a Copa do Brasil já se encerrou. Mas a direção está olhando para 2026. E isso, por si só, já mostra uma mudança significativa na postura de planejamento do clube. Enquanto as movimentações para reforçar o elenco seguem em silêncio nos bastidores, o presente também começa a se ajustar. A vitória na Assembleia Geral de Credores é um dos pontos mais altos dos últimos anos. Durante muito tempo, o Vasco foi um clube à deriva, financeiramente falando. Dívidas trabalhistas, bloqueios judiciais, punições por falta de pagamento, tudo isso fazia parte do cotidiano vascaíno. Hoje, com a aprovação do plano de recuperação judicial, o clube finalmente consegue enxergar uma rota para sair desse atoleiro. A proposta aprovada, que prevê a quitação de cerca de R$ 200 milhões em até 19 anos, representa um divisor de águas. Além de garantir um fôlego no caixa, essa aprovação traz segurança institucional. O Vasco passa a ter, a partir de agora, um plano formal, aceito por seus credores, para organizar sua dívida e seus compromissos. E o mais importante, essa estrutura dá tranquilidade para que a SAF siga seu curso, sem amarras legais ou ameaças de bloqueios que possam comprometer novos investimentos ou a operação do futebol profissional. Dentro desse acordo, também ficou estabelecida a prioridade para dívidas trabalhistas e aquelas ligadas à FIFA e à CBF, justamente para evitar qualquer tipo de punição esportiva. Outro ponto interessante é que, havendo receitas extraordinárias, como premiações, vendas de jogadores ou novos patrocinadores, o plano permite antecipações de pagamento. Ou seja, o clube não está apenas empurrando a dívida para frente, está também se comprometendo a pagar de forma responsável, conforme novas receitas forem entrando. E aí entra outro aspecto importante dessa reestruturação, o papel da atual diretoria. Muito se falou, nos últimos anos, sobre a gestão do clube. Críticas, muitas vezes justas, vieram à tona quando decisões erradas foram tomadas. Mas agora é o momento de reconhecer a coragem de adotar o caminho da recuperação judicial, mesmo sabendo do desgaste que isso poderia causar, mostra um compromisso sério com a reorganização institucional do Vasco. Essa é uma medida impopular em muitos setores, especialmente entre os credores, mas absolutamente necessária para tirar o clube do sufoco financeiro. Essa decisão não apenas muda o cenário econômico, como também influencia diretamente na formação do elenco. Com um ambiente financeiro mais previsível, o clube passa a ter mais segurança para investir, renovar com jovens talentos, atrair reforços e até planejar contratações de impacto, como a de Luciano. É o tipo de ciclo virtuoso que pode recolocar o Vasco no caminho das grandes disputas. Afinal, não basta querer voltar ao topo. É preciso estrutura, planejamento e responsabilidade para fazer esse retorno acontecer de forma sólida. Ao mesmo tempo, é impossível não destacar o papel das categorias de base nesse processo de reconstrução. O Vasco sempre foi um celeiro de grandes jogadores, e os casos de Riquelme Avelar e Ramon Henrique mostram que o clube voltou a olhar com carinho para seus talentos caseiros. Com apenas 18 e 19 anos, respectivamente, os dois já têm histórias de identificação com o clube, conquistas relevantes nas divisões inferiores e agora, contratos longos com o profissional. Isso é fundamental para criar um alicerce duradouro. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um clima de tensão e incredulidade tomou conta do Cruzeiro nesta terça-feira. Fontes dentro do clube já comentam nos bastidores uma verdadeira reviravolta. Caio Jorge, considerado um dos principais talentos da equipe, estaria de malas prontas para defender o Vasco na próxima temporada. O que era apenas boato ganhou força nas últimas horas e promete mexer com os corações da torcida celeste. A negociação ainda não foi oficialmente confirmada, mas pessoas próximas ao atacante garantem que os contatos com o clube carioca estão avançados e que um acerto pode acontecer a qualquer momento. A situação tem gerado um verdadeiro frisson em Minas Gerais.
Caio Jorge, que chegou ao Cruzeiro com status de promessa e rapidamente se tornou peça-chave no ataque, agora pode ser visto como traidor por alguns torcedores. Nos bastidores, a diretoria cruzeirense tenta acalmar os ânimos e sustenta que tudo ainda é especulação, mas a movimentação do Vasco sugere pressa. O clube carioca está disposto a oferecer um contrato atrativo e condições que poderiam seduzir qualquer jogador de destaque no futebol brasileiro. O clima de rumor ganhou corpo com mensagens e comentários nas redes sociais, onde torcedores já demonstram indignação e questionam a postura do clube e do próprio Caio Jorge. Alguns lembram que o jogador teria contrato longo com o Cruzeiro, enquanto outros destacam a pressão financeira que clubes do porte do Vasco conseguem exercer em negociações de alto nível. O fato é que o burburinho já tomou conta de Minas e promete repercussão nacional caso a negociação se concretize. Especialistas em mercado de transferências comentam que movimentos como esse, embora comuns, têm impacto profundo no vestiário. A saída de um jovem talento pode alterar o ritmo da equipe, gerar insatisfação entre colegas e até mesmo afetar a preparação para a temporada. Enquanto isso, a diretoria do Cruzeiro deve se reunir nos próximos dias para definir se fará uma contraoferta ou se aceitará a saída do atacante. Do outro lado, o Vasco mantém o silêncio, mas sua torcida já sonha com a chegada de um reforço capaz de mudar a dinâmica do ataque carioca. Se confirmada, a transferência de Caio Jorge será lembrada como uma das mais polêmicas do futebol nacional recente, a sensação de traição em Minas. A ambição do Vasco e o talento do atacante formam uma combinação explosiva que promete render muito mais do que apenas rumores nos próximos dias. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.